Saudações, queridos irmãos. Vamos ter hoje a nossa palavra de Deus, uma vez mais, louvar o nosso Deus. Louvar o nosso Deus, por outras palavras, significa dar graças a Deus. Dar graças a Deus. Então, temos aqui um coro que simplesmente diz isso, graças a Deus. Muito simples, enquanto preparamos os nossos corações para entrar na palavra de Deus. Então, vamos nos deliciar com este coro que diz, graças a Deus. Oremos, Deus, te damos graças realmente, efetivamente, porque o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por mais um dia de vida, pela ocasião que nós temos de andar, caminhar com a Tua Palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, vamos falar do tema que diz consultando a Deus. Consultando a Deus é o nosso tema de hoje. Hoje há muitas consultorias, as pessoas consultam muitas coisas, consultam muitas instituições, muitas pessoas. Por que é que nós consultamos? É porque nós reconhecemos a nossa limitação. Quem faz uma consulta, quem faz uma pergunta é porque reconhece que está limitado e também tem vontade de saber. Não basta só estar limitado, mas é importante que tenha vontade de descobrir, vontade de aprender. Então, consultar é algo que eu diria que é recomendável. É recomendável consultar porque quem consulta acaba crescendo, acaba se beneficiando, acaba ganhando, acaba aprendendo, acaba crescendo e acaba até ajudando aos outros. Então, nós vamos falar hoje de consultar a Deus,
que é diferente de consultar um ser humano. Nós consultamos seres humanos, há de notar que algumas consultas que nós fazemos até nos fazem entrar pelo caminho errado. Por quê? Não é intencional, é que o ser humano é falível, o ser humano é suposto enganar-se, cair e depois fazer cair os outros também. Mas para Deus, com Deus, não é bem assim. Com Deus isso não acontece. Quem consulta a Deus tem garantia de que tudo vai andar em conformidade com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Vamos aqui olhar para a palavra de Deus, para nós vermos aqui coisas muito interessantes. Eu quero hoje falar de um homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus é o rei Davi. Gosto muito da forma como ele é descrito na Bíblia, como ele é classificado, como ele é legendado, porque eu tenho imaginado Davi parado e a legenda dizer homem segundo o coração de Deus. Então, abramos aí as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, vamos ler aqui primeiro o versículo 19 e depois disso vamos saltar para os versículos 23 a 25. Vamos ver o que aconteceu aqui. Segundo Samuel, o capítulo é 5. Primeiro vamos ver o versículo 19 e depois vamos ver os versículos 23 a 25. 19 diz assim: E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-me-os-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. 23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Amém. Quando falamos de Davi, muita coisa diríamos, há muito por dizer, mas eu quero que nós levemos em atenção. Quem quer conhecer a história do rei Davi, fixe o capítulo que nós estamos a ler, leia 2 Samuel 5. Todo o capítulo há de ver, afinal, como é que começa. Não é a história toda de Davi que eu quero falar, mas aqui é o início do reinado de Davi. É o início da forma como Davi começa a reinar. É o início do governo dele. Então, o que nós estamos a ver aqui neste capítulo é um grande segredo para este que foi considerado o maior rei de Israel. O grande segredo dele concentra-se nesses pequenos detalhes. Um deles é consultar ao Senhor. Depois ele teve um grande sucesso, teve um governo, teve um reinado muito vistoso, um reinado muito importante, mas tudo na vida de Davi, todo aquele sucesso, todo aquele aparato, aquele reino aparatoso, Israel, que ficou grande, foi devido ao fato de ele ter consultado a Deus. Vemos aqui, antes de chegar ao capítulo 5, o que havia acontecido. O reino estava dividido, havia uma espécie de sedição, rebelião. Então, uma parte do povo seguia o Esbocete, outra parte seguia Davi, porque aqui era uma disputa entre os descendentes e o rei Davi. Mas aqui o que acontece é a reunificação do reino. Eu quero que vejamos que Davi começa a reinar aqui e temos os detalhes aqui que são muito importantes. Qual era a idade dele? Isto é muito bonito para quem quer
a acompanhar essa história, é só vermos aqui esses detalhes que eu vou rapidamente passar por eles, porque não é aí onde eu quero me concentrar, mas ver que estou a falar do versículo 4, que ele tinha 30 anos e reinou durante 40 anos. Tudo muito especificado. A Bíblia é maravilhosa, não há aqui que fazer estimativas. Em algum momento pode haver estimativa, mas aqui temos uma grande exatidão. E ele, quando começa a reinar, estabeleceu aí alguns marcos, estruturou o reino, definiu a capital. Quem quer fazer administração pública, quem quer estudar política, é aconselhável ver como é que na Bíblia os reis já vinham praticando aquilo que hoje nós aprendemos na faculdade. Aqui na Bíblia já era uma prática comum, era uma prática que inspirava e pode continuar a inspirar as pessoas. Então, no versículo 19, estamos num contexto de guerras intermináveis. Se na tua vida tens guerras intermináveis, saiba que na Bíblia isso era uma constante, isso era permanente. Acabava uma, começava outra. Então, aqui é perante um ambiente de guerra que o Davi vai ter com Deus, faz uma consulta. Meu irmão, minha irmã, se estás em guerra espiritual, estás em guerra financeira, estás em guerra profissional, lá no teu local de trabalho, lá na tua família há uma guerra. A dica que fica é, consulta a Deus, pergunta a Deus, como é que eu devo me comportar nesta guerra? Então aqui, o inimigo, naquele contexto, naquele caso concreto, era o povo filisteu. E aqui, onde estamos a ler no versículo 19, Davi está a perguntar a Deus, será que posso subir contra eles? Será que posso atacar? Será que Deus, tu vais me entregar os meus inimigos? Você tem inimigos? Você tem adversários? Pergunta a Deus, consulta a Deus. Deus, vale a pena eu me confrontar com eles? Será que tu vais me dar vitórias? Irmãos, uma dica aqui. Se você está numa competição, está num concurso, não entre para perder, não. Não pode se habituar a perder na vida. Não pode se conformar com derrotas na vida, não. Davi, antes de avançar, antes de entrar naquela disputa, antes de entrar naquela guerra, pergunta a Deus, será que vale a pena ir? Será que tu vais me entregar os meus inimigos? Que maravilha se você, antes de se envolver em assuntos, antes de se envolver em outras coisas que são provações, são tentações, são tentativas, são coisas que nós fazemos. Que tal primeiro você fazer esta oração? Deus, será que vais me dar vitória? Deus, será que vais me dar sucesso? Deus, será que vale a pena? Não lute se Deus disser que não vale a pena. Então, no versículo 19, ainda estamos a ver a resposta de Deus, que diz, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Que maravilhoso. Consultou e teve resposta. Qual a resposta? É avança. Não acha, meu irmão, minha irmã, que seria lindo se você consultasse a Deus e ouvisse essa resposta? Avança. Você quer casar? Quer casar? Deve casar com aquela pessoa. Consulta a Deus. Será que deve casar com esta? É a pessoa certa para mim? E ele disser, avança. Será que você está para concorrer numa vaga de emprego? Você está a concorrer para ganhar uma promoção no seu local de trabalho? Pergunta a Deus. E aqui a resposta é avança. Que tal Deus te der essa resposta para a tua vida? Quer dizer que você vai sabendo que já ganhou. Você vai sabendo que tem garantia de que tudo está nas tuas mãos, como nós estamos a ler aqui. Deus está a dizer a Davi, eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos, por isso avança. É bonito. Então, a partir dos versículos 20, estamos a ver
o desenrolar da história, estamos a ver como aconteceu, estamos a ver a forma como realmente Davi ganhou, venceu aquela batalha. Não havia dúvidas, não. Aqui é só vermos como ganhou, não há dúvida se vai ganhar ou não, porque já teve a orientação divina, teve a aprovação divina para avançar. Então, a história continua, a história vai em frente. Não consulta Deus uma única vez, porque a vida tem outras novidades. Logo a seguir, estamos a ver um outro cenário. Então, habitue-se a isto. A primeira vez Davi consultou a Deus, agora de novo há uma outra situação aqui. O versículo 22 diz que os filisteus tornaram a subir. Os teus inimigos, os teus adversários, os teus rivais, as tuas rivais voltarão a aparecer de novo. Você também volta a consultar a Deus. Não nos cansemos de dialogar com o nosso Deus, não nos cansemos de fazer consultas a Deus. Então, já estou aqui a entrar no versículo 23. Davi consultou o Senhor. É outra consulta, porque a primeira já passou. E o Senhor diz, não subirás, mas rodeia por detrás deles. Que lindo. A primeira vez, aqui neste capítulo, Deus disse, sobe. Agora está a dizer, não subirás. Na minha vida, na tua vida, vamos ouvir isso frequentemente. Deus disse, vai. Diz, vai. Vai. Mas também Deus há de dizer, não vai, não. Não entre neste assunto. Não entre nessa disputa. Não entre nessa guerra. Não entre nesse concurso. Não entre nesse barulho. Mas, se Ele disser isso, vai dar outras estratégias. Leamos o que aconteceu aqui. Então, Deus deu essas orientações a Davi, e o versículo 25, que é o último deste capítulo, diz que antes do 25, Deus está a dar as táticas, técnicas, os detalhes. Quando Deus diz não vai desta forma, vai dizer vai por aquela forma, vai daquela forma, faz daquela maneira. Então, Davi fez realmente isso, obedeceu, fez realmente aquilo que Deus dizia. E como diz aqui esta versão da Bíblia que estou a ver agora, diz que ele fez aquilo que o Senhor tinha ordenado e assim venceu os seus inimigos. Queres vencer na vida, meu irmão, minha irmã? Consulta a Deus primeiro. Ele vai dar todos os detalhes. O detalhe da segunda consulta que estamos a ver aqui foi não entre. Eu quero dizer que na tua vida você vai evitar muitas derrotas, vai evitar passar por muitas humilhações, vai evitar passar por muita vergonha se você ter o hábito de consultar a Deus, porque Ele vai te prevenir antes. Com antecedência Ele vai dizer, não te envolvas nisso. Ele vai dizer, não vá por este caminho. Em vez disso, faz daquela maneira. E aí, havemos de ver grandes vitórias. Queres ver muitas vitórias na tua vida? Queres ver muitos sucessos na tua vida? Eu quero que você tenha esse hábito. Faça consultas a Deus de forma habitual, de forma contínua, de forma constante, de forma renovada. Não pode dizer que não, eu já consultei a Deus para isso. Não, a vida é feita de etapas. Você consulta a Deus numa etapa, depois, para a etapa seguinte também deve consultar a Deus. Consultava a Deus antes de entrar na faculdade. Estando na faculdade, então, consulta a Deus perante o que você vai encontrar lá, perante os desafios. Consultava a Deus antes de casar. Depois você casou e aparecem novos desafios. Continue consultando a Deus. Consultava a Deus antes de você tomar uma decisão de ser cristão. Será que vale a pena eu me tornar cristão? Depois você tornou-se cristão ou ainda está para se tornar cristão. Mas, ao longo do caminho, ao longo do percurso,
apareçam novidades, volte. Volte para a consulta a teu Deus e você há de perceber. Quem consulta a Deus, e é sério, não termina por aí, cumpre com aquilo que Deus diz. Nós temos aquele hino que diz é confiar e sempre obedecer. Se contentes em Cristo, nós queremos viver. Não vamos ouvir este hino agora, porque tem um outro que eu queria que os irmãos conhecessem, talvez não é muito conhecido, mas este hino diz o teu querer. Ou seja, que eu cumpra só o teu querer, vou seguir onde queres me enviar. Então, se nós consultarmos, Deus vai nos orientar e nós vamos dizer que é muito bom, é agradável cumprir com o querer de Deus, cumprir com aquilo que Deus quer. As palavras deste hino, meu irmão, minha irmã, são muito lindas. Escute atentamente a palavra e aprenda. Oremos, Santo Deus, nesta manhã estamos a ser confrontados por esta tua palavra que nos exorta a consultarmos a Ti. Cada um de nós tem dúvidas, tem inquietações, tem coisas que gostaria de saber. Pai, nesta manhã nós te consultamos. Eu quero pedir que cada pessoa que está ouvindo, está participando neste momento de oração, que tenha, Pai, a tua orientação, que sirva esta oração de consulta de cada um de nós e que cada um de nós depois cumpra o teu querer, siga onde queres nos enviar. Eu oro, eu peço, Pai, que cada um de nós viva te consultando, porque assim teremos uma paz sem igual que o mundo não pode roubar. Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Até próximo domingo.